Eu acho que vai dar aso a muitas confusões. Estava a falar da tua ida ao podcast Postas de Pescada. Espero não me enganar. Eles têm um grupo de comédia musical, é isso? Sim, sim. Designado Papo Seco. Sendo que, em princípio, são duas coisas para comer. O Papo Seco come-se e a posta de pescada, se for cozida, talvez não se coma. Tendo um nome, já é complicado. E mesmo aqueles comediantes célebres, às vezes são confundidos. Estão a dar margem para haver enganos. Pronto, por acaso não sei e ficou. Na altura também não lhes perguntei o porquê, porque eu, como fui com essa confusão também dos papos seco das postas do pastas de pescada, e depois na altura não surgiu, porque depois lá está, começámos também a conversa foi-se desenrolando e não surgiu, mas por acaso agora a próxima vez que estiver com eles, vou-lhes perguntar o porquê de ter surgido isso, se calhar eventualmente tem alguma explicação, depois a explicação poderá até ser mais fácil de compreender, mas sim, mas a mim A também me fez questão, essa a confusão. questão é, se lançarem outro projeto, vai seguir a mesma onda? Será também Yeah. um alimento? Temos o Tipo, papo seco, tens a posta de pescada, o qual é? Bitoque. Os bitoque, por exemplo. E mais tarde íamos perceber, isto tem uma lógica. Tem um projeto pensado e o projeto vai acabar numa gastronomia, O projeto final vai englobar tudo e vai chamar-se rodízio. porque eles abriram um restaurante no centro de Lisboa e o menu vai ser aquilo. A entrada temos um papo seco, depois para seguir temos umas postas de pescada. Era brilhante. O público atualmente tem a cabeça toda feita em água, confunde tudo com tudo, mesmo nomes grandes. Isto já foi dito aqui várias vezes. Por exemplo, um Guilherme Duarte, por vezes é confundido com outro comediante, seja o Guilherme Fonseca, seja dois bons nomes, postas de pescada e papo seco. Seco. Houve lá uma parte em que falaste do curso que fizeste com o Tiago Paixão. O que é que guardas com carinho desses dias e o que é que já, como é que eu ia dizer, olhas com distância? Aprendi certas ferramentas nesse curso, mas o ato de ir para palco fez-me ver aqui que há aqui mais coisinhas para trabalhar. Para resumir tudo, Eu, para não tornar isto demasiado complexo, coisas que não foram dadas no curso e que tu te apercebeste quando foste a palco. olha, eu vou-te explicar porque o curso, aquilo, portanto, o Tiago divide aquilo por módulos, não é? Muito resumidamente, eu fiz o primeiro módulo. Primeiro módulo, pá, eu agora pode-me escapar aqui alguma coisa. O primeiro módulo é a descoberta do stand-up, era nós treinarmos algumas piadas, lá está, eu como já tinha piadas escritas, que já usava nas redes sociais, era isso que eu usava, eu só queria era perceber se aquilo transformado em falado, dito em palco, se aquilo funcionava ou não. E portanto, o primeiro módulo foi muito isso, que era falar das piadas, falou-se um pouco, o Tiago falou um pouco daquilo que também fazia, daquilo que também aprendeu ao longo dos anos. Tivemos ali aqueles desafios de criar punchline e criar premissa, tanto fazer primeiro uma coisa, fazer outra. Aí foi a parte mais difícil, porque antes de estar num curso qualquer é fazer piadas, é lembrar uma piada agora e escrever. Quando queres dar um salto é o seguinte, e quando começam a colocar desafios, aí é que tu percebes que, espera lá, que isto a brincar, tem aqui uma parte séria, uma parte onde tu tens que te dedicar um pouco a isto. Na altura, assustei-me um pouco a pensar que não estou para vir para a comédia para estar a fazer trabalhos de casa, entre aspas. Ou para estar aqui a pensar em piadas. A piada surge-me e eu escrevo e vai. Acaba-se por perceber que aquilo é uma ferramenta enorme para trabalhar até mesmo as piadas que nós fazemos no dia a dia, do tema que nós mais escolhemos ou não. E foi aí que eu percebi que aquilo foi uma boa ferramenta para desenvolver melhor como escrever uma piada. Portanto, entramos nesse campo. Isto foi na altura da pandemia, portanto, isto foi tudo online. Fizemos aquele primeiro módulo. Eu, na altura, eu não quero estar a mentir, eu acho que já estava. Não sei se eu já estava a trabalhar, porque eu estava a trabalhar em call center. Eu não consegui conciliar todas as vezes, até porque aquilo era mesmo muito ao fim do dia, muito à noite. Depois era tentar ver se estávamos todos disponíveis ou não. E eu posso dizer que mesmo o primeiro módulo, eu não sei se o terminei ou não, mas pronto, o primeiro módulo eu sei que foi o que acompanhei melhor. Entretanto, entre o primeiro módulo e o segundo, as coisas começaram a abrir, os bares começaram a abrir e o Tiago encontrou uns espaços para fazer stand-up. E chamou-me logo para ir a um sítio. Ah, pronto, aquele nervoso, miudinho. Pronto, e lá está, eu fui as primeiras vezes, ainda digamos que no meio dos módulos todos que o Tiago tinha preparado para dar. Digamos que eu acabei depois por não completar o curso total, portanto não o acompanhei mesmo até ao fim, mas a parte de curso que fiz com ele, voltando à tua pergunta e até para não fugir, o que é que se aprende ali, pronto, foi esse tipo de ferramentas, de quando alguém te diz, agora faz uma piada sobre isto. E esse tipo de exercícios foi isso que eu mais gostei nos cursos, apesar de não estar preparado para isso. Acho que ainda há uma coisa que eu adoro muito comediante que faz aquela piada rápida só. Pá, faz uma piada sobre esta cadeira e a pessoa faz. Admiro muito isso e eu sinto que não tenho essa capacidade rápida.
de o fazer. Essas ferramentas foi as ferramentas que eu mais gostei. De um momento para o outro, alguém te dá desafios para tu fazeres e é ali que tu percebes, ok, vamos lá, que isto é mais trabalho do que brincadeira. Ao olhares para piadas que já tinhas feito, depreendo que já fazias. Eu recordo, já não sei quando é que comecei a acompanhar as tuas coisas. Já escreves piadas e já fazes montagens já há algum tempo. Eu sou aquela pessoa que as redes sociais aparecem. Antes das redes sociais, eu volto a dizer, eu digo sempre isto, acho que também disse lá no outro podcast. Eu fui sempre o brincalhão do grupo, né? Mas é que eu ficava ali, bebia uns copos e brincava, pronto, sempre fui essa pessoa. Também sei que ao longo dos anos há muita gente que quis tentar ir para a comédia, porque lá está, eram esses engraçados no grupo, mas depois na comédia não é bem assim. Vêm as redes sociais e foi no primeiro, nos inícios quando eu comecei então a escrever qualquer coisa, a brincar comigo próprio, e eu via as reações das pessoas e depois há as pessoas a desafiar, tu devias fazer isto, tu devias escrever um livro de crónicas, por aí fora. Os anos foram passando, mas eu nunca pensei passar para lá daquilo. Estava-me a divertir só na altura no Facebook mais, e aquilo corria bem. E há as reações, são aquelas reações dos likes. Chega uma altura que sabes que aquelas pessoas continuam-te a ver, mas já não vão fazer o like. Eu sou essa pessoa também. Ao início a gente faz aquele like, passei de um tempo, deixamos de fazer o like, mas continuamos a seguir. Esse fenómeno até podia ser desdobrado em vários subfenómenos. Eu acho que isso sucede em quase todas as redes sociais. Quando aparece uma rede social nova, as pessoas que estão habituadas a outras redes sociais, estou-me a lembrar, por exemplo, do TikTok, quando há uma Uhum. migração, imaginando que essa pessoa estava mais no Instagram ou no Facebook e vai para o TikTok, quando se muda para uma plataforma nova, parece que tem aquele entusiasmo, seja de comentar, seja de pôr Uhum. like, seja. Não sei se chama like no TikTok, acho que não, mas há este ímpeto para participar. Mas à medida que vais entrando na rede, vai acontecendo isso que estavas a Uhum. dizer, porque nos tornamos mais seletivos e aqui. Não sei até que ponto isto vale, porque se isto fosse verdade, as redes sociais iam melhorando de qualidade e não é isso que se verifica a maioria das vezes. E o TikTok é um bom exemplo disso, em que há uma repetição de uma ideia, por vezes até à náusea. Por isso fica difícil dizer que há um aumento a nível de qualidade. Quando mudamos de plataforma, este novo começo, repetimos os velhos hábitos. Agora vai ser diferente, deixa-me lá enturmar. E depois, à medida que as coisas vão se modificando, vamos nos afastando. Quer queiramos, quer não, seja o comediante, vá dito profissional ou aquele que está a tentar, tens que estar em cada vez mais sítios. E cada sítio ocupa-te tempo. E ia dizer, de certeza que já há redes sociais que me escapam. Há uma que, embora não me escape, não estou lá. Percebo vagamente o que é, aquela, o Be Real, salvo erro. Sim, já é falar. Como o trabalho dele é mostrar coisas, piadas, coisas que façam rir, está sempre em todos os sítios. Porque pode acontecer aquilo que aconteceu ao Facebook, não sei precisar o ano, mas o Facebook era uma plataforma fixe porque punhas as tuas coisas, chegava a muita gente, mas chegou um ponto a partir do qual as tuas coisas não chegam a lado nenhum. E este medo é aquilo que faz com que os comediantes se dispersem. Não vou pôr tudo numa rede social, isto de repente o alcance orgânico e eu perco o meu público. O resultado é que se não tiver uma equipa, estás a perder um tempo descomunal. Esquecem todos esses à partes, retrocedendo um bocadinho na pergunta. Ao olhares para as tuas coisas antigas, após o curso, notaste algo em específico em que ainda bem que aprendi isto e Sim. esta piada que eu anteriormente julgava boa, agora consigo afiná-la ainda mais. Consegues-me dar aí exemplos? Exemplos concretos de alguma piada, não sei se consigo, se me lembrar de alguma, digo-te, Sim, sim. mas tenho o caso de perceber que fui percebendo um pouco antes do curso, também por aquilo que ia lendo das one-liners ou da premissa e da punch. Um dos desafios também que o curso me trouxe foi: tens uma piada boa, uma premissa boa, até pode ser uma one-liner boa, mas agora vai pegar nessa piada e vai esmiuçá-la, vai alonga um pouco, tu consegues fazer essa piada, encher chouriço entre aspas aí no meio, mas com piada. Para mim só faz sentido se eu encher chouriços, mas tiver piada. Se for aquela piada que tu fazes uma premissa muito boa, mas depois estás ali a enrolar, a enrolar. Há quem faça, eu não consigo. Se não for fazendo piadas a seguir a piadas, ou seja, se eu não tiver a reação do público, que eu estou a fazer piada, piada, piada para acabar com uma piada melhor, essa piada para mim E não. não sentes que é um bocadinho contra a natura? Se eu percebi bem na conversa que tiveste no podcast Postas de Pescada, és mais de one-liners. Sou um pouco mais aquilo que eu percebo hoje são mais de one-liners, sim. Tenho tentado desenvolver um pouco mais dentro das tais piadas curtas,
Aliás, repara, mesmo quando comecei a fazer o stand-up, a atuar em palco, eu tenho piadas do início, que era só uma one-liner, eu comecei a encher coisas lá para dentro, coisas que foram aparecendo que eu percebi, isto cabe aqui. Piadas que eu tinha, vou-te dar um exemplo, eu tinha, lá está, sem conhecer, sem saber as regras, vamos dizer assim, eu tinha uma data de piadas que falava, por exemplo, da sexualidade. Piada de sexualidade, o que é que eu fiz essas piadas todas? Meti-as todas numa relação. Eu fui percebendo que, peraí, tu tens aqui uma história para contar. Onde tu estás a fazer piada, 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 estás a ver? Então eu consegui pegar em várias piadas que me foram surgindo, que na altura do início do stand-up eu ia fazendo as piadas, era no outro dia aconteceu-me isto, no outro dia aconteceu-me aquilo, imaginas? E então eu Yeah. consegui perceber que eu conseguia fazer ali uma ligação, uma relação, como se aquilo fosse tudo num date. É inteligente da tua parte. A maioria do público identificar-se-á mais com o formato de história. O Exato. formato one-liner, Já era cansativo, imagina, sim, eu é estava a dizer cansativo. 6 ou 7 piadas, do género. No outro dia aconteceu-me isto. Depois no outro dia aconteceu-me aquilo, percebes? Yeah. Isso torna-se, é piada, mas é piada de, fiz piada, ha, 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 ha. E aquilo é Yeah. bonito no início, sabe bem no início. E ainda se torna mais difícil ou mais cansativo quando tens mais tempo. Se for um gajo de one-liners, dava quase um documentário. À exceção atualmente do Jimmy Carr, não há assim muita gente a fazer one-liners. Mas para o público é compreensível. Se tiveres um slot de 20 minutos e o público apanhar com um gajo a fazer one-liners durante 20 minutos, tem que ser mesmo alguém muito bom. A primeira one-liner e a segunda podem não ter nada a ver. Uma pode ser Sim. sobre relações e outra sobre gatos, e depois outra sobre panelas, depois outra. E além de ser cansativo, o público eu acho que tem que estar mais treinado. Não querendo ser condescendente em relação ao público, tem de estar mais ou menos informado. Relações, sexo, não é preciso ter escolaridade Sim. enquanto público para perceber as referências. Se fores para um humor negro, talvez afastes um bocado. Ou não entendem, não percebem aquilo enquanto humor negro, só como choque. Depois há o nonsense. Depois há a metacomédia. Se o público não perceber as referências, não vai haver ligação entre o público e o comediante. Parece-me, parece-me. Consegui fazer das várias one-liners que eu tinha, que é sempre, acho eu que quem começa na comédia é por aí que começa sempre a fazer aquela piadinha rápida e depois há aqueles que se desenvolvem por ali e conseguem estar 5 minutos ali a desenrolar uma história e a ter sempre piada. Eu próprio também não quero parar por aqui, quando digo parar por aqui é parar neste estilo, mas lá está, eu tenho que me sentir à vontade, se um dia quiser fazer uma historiazinha um pouco maior, eu tenho que me sentir mesmo à vontade. É claro que vai ser o risco, vai sempre haver os próprios primeiras vezes nos open miczinhos que vai ter que ser arriscado para experimentar, mas tenho que me sentir à vontade, eu tenho que me sentir bem com a história, com a reação que o público vai ter com ela. Porque lá está, porque custa-me um pouco quando quero chegar a uma piada, e se eu sei que estou ali a desenrolar um pouco e estou ali num silêncio, eu próprio, eu fico super nervoso. Cria-me ali alguma ansiedade. Hoje estou muito mais tranquilo, mas então de início, aliás, a primeira vez que eu fui atuar, que o Tiago me chamou, o stress foi tanto, eu tinha o telefone cheio de notas, o telefone caiu para o meio do colo, ficou virado ao contrário, e depois eu não quis dar a parte fraca. Pá, o que me lembrei, percebes? Fiz, eu se calhar, eu hoje percebo que ia se calhar fazer lá uns 7 8 minutos, fiz para aí 5 minutos, mas correram muito bem, aquilo que me lembrei. Mas lá está, na altura foi só online, mas era só. Não sei o que mais aconteceu-me isto, pumba, riso, correu-me bem, E queria estavas a desenvolver. dizer há pouco, pegar numa piada e depois, para utilizar as tuas palavras, enchê-la com chouriços, sempre que o chouriço é de qualidade, não é um chouriço de marca branca. Quem parte do registro onliner, que é um registro mais conciso, quando tenta depois um registro mais longo, sente sempre esse atrito. São registros diferentes. Normalmente, quem parte do registro do onliner tem um apego pela frase mais curta, é mais cuidadoso, seja no texto, seja em palco. Normalmente não há muitas palavras a mais. Quem começa no formato mais longo, contar histórias, se pegasses naquilo que o comediante está a dizer de palco e pusesses outra vez na folha, percebes que há muita coisa a mais. Mas para a voz daquele comediante faz sentido. Sempre que um comediante de registro de one-liner tenta o registro mais longo, há sempre uma fricção. Está-lhe no sangue fazer coisas mais concisas, sem palavras a mais. E de repente a história é isso mesmo. É calma. Tu sabes para onde é que tens que ir, fazes uns à partes, regressas, dás uns pinotes. Salvo erro, a primeira vez que falei aqui sobre isto, acho que foi com a primeira conversa com a Catarina Matos. Passámos por aí, por essa questão da one-liner barra... Mesmo para comediantes com nome. Estou-me a recordar de um exemplo que também já dei aqui, do Dimitri Martin.
Atualmente, não sei se conhecem um gajo que faz um registro mais do onliners. Ele agora está a tentar um registro mais de história. Está com dificuldades. Não é aquilo que lhe sai naturalmente. E outra coisa também engraçada é perceber que atualmente esse registro da onliner, apenas o onliner, piadas curtas, concisas, sem palavras a mais, não é um género, apesar daquilo que tivemos a falar, é talvez mais cansativo, até para o comediante talvez mais difícil de memorizar, mas seja como for, não há muitos praticantes. Está tudo a ir para o formato mais longo. Acho que são fases, porque olhando para a história do stand-up, há fases em que há alguns comediantes de formato mais curto, depois há a fase de piadas mais longas. À exceção do Dimitri Martin, o Jimmy Carr, não me estou a recordar de ninguém que faça com recorrência piadas curtas. Pensando cá, assim de repente, talvez o Pedro Mata, talvez. Não há assim muita gente a fazer apenas one-liners. Eu, por acaso, pronto, era o que eu estava a dizer. Muitos dos meus textos, onde o texto é um pouco mais longo, eu tenho a noção que foi mesmo. Eu tenho noção, não, eu sei mesmo que foi o pegar de várias piadas que eu ia criando, que eu pensei, peraí, que eu posso aqui juntar isto tudo e vou contar as mesmas piadas porque eu consigo fazê-las todas umas a seguir às outras. E foi assim que eu construí muitas das histórias que eu tenho foram assim criadas. Há assim uma noite que te recordes, vais-me dizer a última, assim uma noite que tenhas acabado a tua atuação e epá, é mesmo isto. Ya, pá. É que foi isso mesmo que tu disseste. A última noite, aquilo que eu aprendi, se é que eu já posso dizer que aprendi, porque pronto, eu, na minha situação só tenho atuado aqui em Lisboa, tenho atuado em algumas bons sítios, não vou dizer casas, porque em alguns locais foi stand-up esporádico, fizeram lá tipo uma festa. Pá, mas a última casa que eu fui foi um bar, podemos dizer os nomes das coisas, não Diz, podemos? tudo, Foi o tudo. Dois Tons, foi o Dois Tons e meio, foi a convite do Ruben Branco. Acho que ele já lá está a fazer aquilo ainda antes da pandemia, depois pararam com a pandemia, voltaram outra vez. Ele está lá a fazer uma vez por mês. E eu fui lá, e aquilo é um bar. A grande diferença de fazer stand-up, aquilo que eu já aprendi, acho eu que se pode dizer que aprendi que é assim. Quando tu vais a um sítio onde as pessoas vão para ir ver stand-up, está a ganhar a noite. Não estou a dizer que, mesmo que sejas uma merda, vai-te correr bem, não é isso. Mas aquelas pessoas estão lá para aquilo. Mesmo que tu não tenhas uma piada de qualidade, eu não ia dizer que a pessoa não fosse de qualidade, mas mesmo que a pessoa, mesmo que quando a piada não é de grande qualidade, aquela piada fez meia dúzia de pessoas rir, fez as pessoas sorrir, não é aquela gargalhada alta. Epá, ali aquilo foi espetacular. Eu só apanhei assim público daquele também num outro bar que foi no, eu não sei se vou dizer isto bem, que é o Bovigis, que é em Cascais, foi também foi a convite do Tomé, do Ricardo Tomé. Bares onde as pessoas vão para ir ver stand-up e depois são bares que não são muito grandes, tens ali o público mesmo em cima de ti, é ótimo. Já fui a salas grandes onde tu tens 150 ou 200 pessoas e parece que não é a mesma coisa, parece que o riso custa. Não é que seja a única causa para uma noite falhar. Seja o público, seja às vezes a distância entre o comediante, o barra palco e o público, está Uhum. tudo compactado e isso acho que faz uma diferença do caraças. Se houver É, muita distância entre os elementos do público e às vezes uma distância entre o público e o comediante, epá, parece que o contágio do riso não se dá. neste sítio e há lá uma pessoa, eu vou dizer o nome dela, que é a Flor Bela, e o marido, não me estou a lembrar agora do nome do marido. Eles assistem muito stand-up, pelo menos aqui em Lisboa assistem muito a stand-up. E eles já assistiram a mim pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E eu reparo que eu estou muito mais à vontade, não é? Eu costumo dizer que se calhar o meu à vontade custou um pouco mais, porque eu cheguei a estar a atuar uma vez por mês, cheguei a atuar de 2 em 2 meses, por causa da dificuldade dos acessos e por aí fora. E então costumo um pouco mais a chegar àquele à vontade, que se calhar outros chegaram no espaço de 2 meses ou 3, porque Yeah, atuavam todas as yeah, semanas. é daquelas regras, quem teve evolução foi isso mesmo. Quem conseguiu ou arranjar bares ou a sua própria casa e começou a atuar com Com uma maior força. regularidade, deu o salto. Hoje sinto-me muito mais à vontade, eu próprio sinto mais à vontade, e há o feedback, quem me foi acompanhando, e esta pessoa que foi ver mandou-me uma mensagem no dia a seguir para o Sérgio, olha, até comentamos que nota-se que estás a ficar muito melhor. Pá, e num bar daqueles, onde as pessoas, foi um ambiente espetacular, e lá está, eu sinto que estou melhor, também tudo ajuda, mas foi uma noite mesmo muito boa. Ai, tu sais dali com uma vontade enorme de, pá, isto é ótimo. Se houve coisa que eu gosto, ou o primeiro impacto que eu tive com isto foi a reação do público. Isto faz-me lembrar um pouco, já houve alguns comediantes mais antigos e profissionais que disseram isto em algumas entrevistas, que era, iam para as redes sociais e estavam ali, depois chateavam-se porque há sempre a pessoa que não gosta das redes sociais, e eles pensaram,
pá, eu já tenho o meu público, eu gosto é do palco, eu gosto é de ouvir o público, pá, e é totalmente diferente. Ao fim e ao cabo, eu quando passei para fazer o stand-up foi traduzir as reações nas redes sociais em risos, em aplausos ou risos nas plateias. Pá, e é totalmente diferente. Isso sabe mesmo muito bem. As noites têm-me corrido. Não, mas as noites correm todas bem, umas mais, outras menos. Eu não posso dizer que saísse de lá uma noite de rastos, não, há sempre noites que são menos. Não posso queixar, eu pessoalmente não posso queixar. E às vezes, quando elas são de menos, a culpa também pode ser minha, não quer dizer que. Lá está, voltando há pouco há bocadinho à capacidade de fazer uma piada. Uma coisa que eu acho que o comediante tem que ter é a capacidade de isto não está a dar por aqui. Eu tenho que me desenrascar do outro lado. E eu, se calhar, também não sei, ainda não tenho essas ferramentas. Porque essas ferramentas são essenciais para, se a noite não está aí por aqui, desenrasca-te, vai por outro lado. Tens que agarrar o público de outra maneira. Se eu não tiver essas ferramentas, a noite, se correr mal, também é culpa minha. Porque se eu penso, ok, vou que este texto é ótimo, isto ontem correu-me também, hoje vai correr outra vez. Pá, se ele não correr, eu não posso pôr as culpas só no público. Alguma coisa ali também pode estar a correr mal, ou o público não está virado para aquilo. Ir a sítios onde o pessoal vai mesmo ver stand-up é ótimo. E eu tenho tido as piores experiências. É ir a um restaurante onde por acaso há stand-up e as pessoas chegam lá para ir comer e o dono diz assim: Olha, hoje por acaso temos aqui uma noite de stand-up. Está bem, vou ficar a ver. Epá, a pessoa vai ficar a ver parris para ver o que é. Mas no fim a pessoa diz: Epá, não estou para isto. Parece lá um gajo, por exemplo, faz uma piada de humor negro ou não sei o quê, ou uma piada qualquer que a pessoa não Sim. gosta, a pessoa diz: Epá, desculpa, eu não estou para isto. E é totalmente diferente. É um sítio onde as pessoas foram lá e venderam bilhetes, compraram bilhetes ou reservaram mesa para ir ver stand-up, ou as pessoas que vão à surpresa. Se calhar já nem há muitos sítios destes. A altura em que havia sítios em que a entrada era livre. A única situação onde isto acontece é talvez quando há aqueles espetáculos promovidos por, sei lá, uma Câmara Municipal ou uma junta de freguesia, paga aos comediantes, mas quem Uhum. quiser entra gratuitamente. E isto sucedia muito há uns anos valentes. Como havia algumas casas que eram gratuitas, essas por norma eram sempre as piores noites. Na pandemia, quer dizer, a gente saiu da pandemia há bem pouco tempo, mas quando foi o início da guerra da Ucrânia, a Cláudia Souza quis fazer um espetáculo de vários espetáculos em vários sítios para angariar dinheiro, para enviar, foi na altura que se fez aquele movimento todo para se enviar apoios para a Ucrânia. E ela andou a procurar em vários sítios, várias câmaras que pudessem apoiar, vários comediantes que quisessem entrar, e eu ofereci-me para ir, e então dava para eu ir a dois sítios. Mas repara, tanto um sítio como o outro foi numa coletividade qualquer, na coletividade lá da Terra Eólica. Eu agora não lembro os nomes, mas imagino, foi na coletividade ou na Sociedade Filarmónica lá do sítio. Aquelas pessoas que passam à porta da Sociedade Filarmónica, não sei do quê, vê um cartaz e diz assim: Olha, vai ver espetáculo sexta-feira à noite, vamos lá ver. Mas é o quê? Está lá umas pessoas, está lá umas fotografias, é comédia, aquilo é para a Ucrânia. Epá, pois, só que depois estou lá eu que tenho umas piadas de stand-up de bar que eu considero que são mais de stand-up mesmo. Depois a Cláudia, que também tem um humor muito virado para, não só, mas virado para a parte sexual, e ela usa ali as palavras, chama os bois pelos nomes mesmo. Nessa primeira que eu fui com eles, estava lá, foi onde eu conheci os Papo Seco, que lá está, era a parte mais recreativa para estar na Sociedade Filarmónica naquela noite, que era eles que iam lá fazer umas piadazinhas a cantar. Não é uma noite que corre bem porque as pessoas estão ali e dizem assim: estamos a vir aqui para ver isto. Então, ainda a semana passada teve aqui o rancho folclórico da Aveiras de Cima e se as pessoas não estão viradas ali para o stand-up é muito chato. Aquilo nem foi as pessoas não gostarem, as pessoas nem sabem bem aquilo que estão a assistir. Não sei o que é isto. É um A pouco assim. referência para esse tipo de pessoas normalmente é a comédia mais de revista. São figuras como o Fernando Mendes, personagens que gravitam em torno desse tipo de comédia. Uma coisa mais popular. Sim, pensam que vão ver algo do género e depois é um choque do caraças. Não faz mal experimentar. Acho que a longo Ora, prazo não se ganha grande coisa, a não ser que alguém tenha intenções de fazer esse tipo de humor. Aí é o sítio ideal. ali naquele caso, eu volto a dizer, ali o que está mal, bem, vou dizer que o que está mal era tudo. Neste caso eu eventualmente ali teria que ter a capacidade, como há muitos comediantes que eu conheço que já têm essa capacidade, porque já têm também um palmarés enorme nestas andanças, que é, ok, este público não é para isto, se calhar este público gosta aqui das piadas
mais populares, mais brejeiras no sentido daquele brejeiro mais popular, se calhar vou entrar por aí. Não é a minha capacidade, não é a minha praia, mas a mais aquilo foi numa altura onde eu também estava muito no início. O meu texto também era muito curto, porque eu também só tinha aquilo para dar. Eu assim, eu não tenho mais nada para dar, olha. Estas Yeah. bujardas que eu tenho, estas bujardas que vêm. À medida que vais criando material, depois podes fazer isso intencionalmente ou a coisa vai surgindo. Que é mais para bares, outro mais para esse tipo de público. Há pessoas que têm armas como o crowdwork. Este falha, ok? Tenho aqui outra arma. Aí o Hum, pessoal que eu vejo, aliás, eu estava a dizer agora do Ruben Branco. sim, O Ruben Branco consegue estar, o pouco que eu vejo, ele consegue estar uma noite inteira só a falar com o público. É preciso também haver ali um bocado de retorno da parte do público. Mas há pessoal que só porque um gajo disse que era bate-chapa ou eletricista ou não sei o quê, sei lá, conseguem estar ali 2 minutos a falar, a desenrolar com aquela pessoa só porque ela disse qualquer coisa, só porque ela calçou uns sapatos brancos. E eu adoro isso, essa capacidade desse tipo de improviso. Não sei se é bem improviso ou se já está tudo preparado e depois também é só adaptar consoante aquilo que vai acontecendo, mas é um. já vi algo preparado, já vi algo meio improviso, meio preparado, já vi algo que talvez quase inteiramente de improviso. Quando falei com o Ruben, se passamos por esse tema do crowdwork, tem muito que ver com a confiança que o comediante ganhou até então. É muito difícil um comediante sem confiança fazer crowdwork. Esse ato de atirares para o vazio e estás à espera de uma resposta do público, pode ser muito boa, resposta com a qual depois é só dar continuação, ou um quase nada e a partir daí tens que dar a volta. Tem de haver uma certa confiança. Até porque se fores a medo, a interação vai Um pouco. sempre sair um bocado de frouxa. Nunca tomei a iniciativa de interagir com o público, nunca fiz aquela coisa como é que te chamas, onde é que vais, nunca fiz isso. Já me aconteceu interagir no sentido de haver reações. Alguém que num momento qualquer de uma piada que eu disse fez uma reação, sai com uma resposta rápida e por acaso até corre bem. Eu há uns tempos tive uma situação, estávamos também num bar-restaurante. Dessas interações, alguma vez houve um acrescento para a piada? Tu ao reagires à Não, não, reação. Ok, ok. não, foi mais. Lá está, ainda esta última atuação foi eu disse o que é que me aconteceu e a piada está mesmo construída para eu dizer o que é que me aconteceu relativamente ao meu acidente, dizer o que é que me aconteceu. Por norma fica sempre um silenciozinho de merda. Eu já sei que isso vai fazer parte, isso vai-me dar para eu seguir a piada. Mas por acaso houve uma pessoa mesmo ali ao pé de mim que disse: Ei, foda-se. E eu, e ok, foi inesperado, mas ao mesmo tempo eu também estava à espera, porque na verdade, quando eu digo que me aconteceu, há essa reação. Apesar de, por norma, não haver, e já me aconteceu também há um ano o contrário, que foi uma pessoa que se riu na plateia. Quando eu disse o que é que me aconteceu, o que também foi muito estranho, mas lá está, deu para eu pegar naquilo assim. Mas alguém se riu na plateia, que é o sádico que está aí na plateia a rir-se. Pronto, isso dá para isso, não Yeah. consigo, mas é tipo, diz lá, como é que te chamas? Então riste da minha piada, não, isso nunca fiz. Mas dá para fazer, dá para pegar ali nos risos maiores. Eu ia-te dizer qualquer coisa do sentido de falar com o público num bar também. Estava a fazer o texto e volta na volta entravam pessoas. Que alguns eram atrasados, estavam a entrar atrasados. Eu não apanhei nenhum que tivesse entrado atrasado, mas lá está, o comediante estava atrás, estava a apanhar alguns atrasados e isso eu perguntei, então só vieste agora, não sei o quê, portanto, e fez ali um bocado de conversa. Eu entrou mais um e eu, antes de o verem entrar, eu disse logo, bom, vamos aqui fazer mais uma pausa para a pessoa entrar. A pessoa entrou, foi à máquina do tabaco e eu assim, mas vais-te sentar? Não, não, só vim comprar tabaco. Pá, e eu aproveitei aquela cena e disse, olha, foi por causa do tabaco que eu fiquei assim. Pronto, as pessoas como até já tinham ouvido qual é que era a situação, riram-se todas. Aquele gajo que caiu ali de paraquedas ficou assim a olhar e acabou por sair. Mas foi, lá está, foi uma coisa assim, foi muito automático, foi muito instantâneo aquilo que aconteceu ali, mas não tenho ainda. Ainda não sinto essa vontade de dizer assim, ok, vou aqui falar com o público e vou ver o que é que isto vai dar. Lá está, não quero entrar por aí porque, como não sinto essa vontade, vou ali perder 2 ou 3 minutos, vou ali perder 1 ou 2 minutos sem necessidade, posso ir abaixo com as piadas e não vale a Yeah. pena. Aquilo que frisaste no podcast Postas de Pescada, como as atuações são tão poucas, eu acho que isso é daquelas nuvens negras que ocupam os comediantes que têm poucas atuações. É para ser uma noite de teste ou apetecia-me fazer material novo, mas atuo tão poucas vezes, não me posso dar a Yeah. luz da noite correr mal. Andas aqui
a trocar bolas mentalmente. Eu ando com a necessidade. Olha, se eu agora quisesse juntar tudo aquilo que já fiz, algumas coisas que deixei de fazer, mas que se pegar nelas e ainda as posso colocar num texto, eu era agora capaz de, não sei, vou mandar assim para o ar porque já fiz uns bons 20 minutos sem esse texto todo. Portanto, eu acredito que fazia agora uns bons 30 minutos. Se quisesse pegar em tudo aquilo que já fiz, em tudo aquilo que tenho descrito que corre bem, mas que não falei, ainda não me ouvi falar. Não sei como é que corre, se a escrita está bem ou não. Vou dizer que 30 minutos eu hoje em dia conseguia, se quisesse fazer um solo, digamos assim, uma cena só minha, com 30 minutos. A verdade é que é isso, pá, a sensação é tão boa de quando vou atuar, eu quero que as noites sejam todas boas, eu sei o que é que corre muito bem. Quando me dizem tens 10 minutos ou tens 15, ok, eu tenho bons 10, estou eu a falar para mim, não estou a dizer que vai correr bem ou não, mas estou a dizer, ok, tenho os meus bons 10 ou 15 minutos, é isto que eu vou usar e não quero perder aquilo. E a sensação é muito boa e eu não quero perder aquilo, porque depois já só vou atuar daqui a 3 semanas. Eventualmente tenho ali 2 semanas boas, onde o pessoal me chama até, mas depois já não me chama, porque não convém ir ao mesmo sítio. Se o público for o mesmo, temos de dar ali um espaço. Recuperando um detalhe que há pouco disseste, aquele casal que já te viu atuar algumas vezes, nunca sentiste isso que estás a dizer de, caraças, será que eles estão a ouvir estas piadas pela segunda ou pela terceira vez? Neste caso deste casal em concreto, não, porque eles apanham aí muito stand-up e eles sabem o Ok. comediante que é o texto, eles sabem o que é isto do stand-up. Eles sabem que se me forem ver a mim, que a minha base é muito aquela. Eventualmente vão apanhar numa piada nova que eu sei, peraí, que esta eu nunca vi. Mas eles sabem que os comediantes funcionam assim. Ou apanhar as mesmas, se calhar já com pequenas alterações. Eles sim, eles, Ok. eles como estão a acompanhar os comediantes como espectadores, eles perceberam que o comediante teve uma evolução ou não. Eles quase já percebem, isto é engraçado eu estar a falar de duas pessoas que nos seguem no público e quem as conhece sabe que eles os dois vão a muitas noites de stand-up, ou vão a algumas. Mas é ótimo ver estas pessoas que adoram rir e não se importam nada de ir ver o mesmo comediante, vão sair com a mesma piada, nem que seja porque aquela mesma piada naquele bar soltou muito mais gargalhadas ou não. No caso deles em concreto, eles sabem que o comediante faz aquele texto, que eventualmente mete uma ou outra vez uma piada nova. Quem não anda nisto, quem vai um dia ver stand-up e daqui a um mês vai ver stand-up e diz assim, opa, vou lá ver aquele que ele no outro dia foi muito fixe, e vai a pensar que vai ver tudo de novo, pode ver como pode não ver. E há pessoas que não percebem, então, mas isso foi o que tu disseste noutra vez. Pá, yeah, mas isto é o que eu faço. Infelizmente não consigo ter texto para todas as atuações. Há quem consiga e acho isso de valor. Não consigo, e é assim, isto eu estar a dizer o não consigo, tal conversa, é porque eu também acabo por ficar acomodado, entre aspas, àquilo, porque eu quero manter aquilo. O meu texto, acho que o meu texto está tão bom, para mim o meu texto está tão bom, mas como eu estou tão pouco, eu ainda não senti a necessidade de encontrar público repetido. Já tenho encontrado público repetido, mas é meia dúzia de pessoas, portanto é uma sala pequena com pessoas que já me viram, portanto numa sala de 100, pá, se houver ali 10 pessoas que já me viram, pá, temos pena, não é por aí. Mas ainda não me aconteceu chegar a uma sala onde maioritariamente as pessoas todas já me viram. Então, tiveste cá há 15 dias e foi a mesma coisa. Não aconteceu. Mas vai acontecer, mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Neste caso vai acontecer mais tarde, porque eu vou às casas com maior espaço de tempo, mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Por isso é que eu gostava mesmo de apanhar em um sítio que eu pudesse ir lá com mais frequência, mesmo para me obrigar a dizer assim, é aqui neste sítio que eu vou experimentar, é aqui que eu vou arriscar, depois já posso ir para os outros lados experimentar texto novo, experimentar não, fazer texto novo, portanto, nesta casa que eu frequentasse com mais frequência, frequentar com mais frequência, está assim um bocadinho, passando a redundância, ir lá testar piadas e depois ir para outros lados onde eu já não tivesse medo de me despedir de algumas piadas velhas. Pode partir dessa sensação do público estar ou não cansado de ouvir as mesmas piadas. Mas por vezes essa sensação parte mesmo do comediante. É o comediante que se cansou de dizer aquelas piadas. Como ainda não atuaste, se calhar, um número de vezes suficiente para chegares a esse sentimento de epá, já estou farto deste material. Seria engraçado fazer uma espécie de gráfico, se é que dá para fazer uma média. Quando é que, por exemplo, o Hugo Sousa, em média, se farta de determinado material? E depois íamos ver o Salvador Martinha. E depois íamos ver, para percebermos se é a partir de, por exemplo, vamos mandar um número para o ar, a partir das 100 atuações,
um determinado material, o comediante farta-se. Íamos chegar mais ou menos a esse número. Cruzo-me com o pessoal que atua com muito mais vezes, ou atuam no LCC, ou que atuam mais vezes em vários sítios. E depois, quando cruzo com eles, pergunto então como é que isso tem estado, como é que isso tem corrido. Eles também perguntam: "Olha, tens atuado ou não?", sabendo a minha situação, tens atuado ou não. E o que eu vejo com eles é que eles próprios, como atuam com muito mais regularidade, para continuarem a ir àqueles espaços, também precisam de ter material novo, porque até os próprios donos ou os representantes do espaço também lhes dizem. Nem que seja quando os chamam, dizer: "Olá, tens material novo, estás a fazer a mesma coisa, já cá vieste 6, 7, 8 vezes, tens alguma coisa nova ou não?". Isso acontece. E esse pessoal acaba por também sentir a necessidade de ter que escrever mais e ter que testar mais, se quiserem continuar no circuito. E pronto, e falando assim com esse pessoal, vê-se que eles têm que haver ali um desafio maior para eles Sim, para escrever. antes de suceder isso, de começar a escrever com frequência material para stand-up, o comediante põe demasiado peso no material novo. É como se o risco pesasse demasiado. Quando testar material novo se torna regra, deixa de ter peso, já parece uma coisa normal. Terá sempre algum peso, mas já não tem aquele peso derradeiro, assustador. E caraças, o que é que me vai acontecer? E acho que estamos a viver uns anos fixes, porque em comparação com o que estava para trás, há gente que está a atuar mesmo muito. E aqueles que estão a atuar mesmo muito vão mais fundo no texto, mas também conseguem desapegar-se mais rapidamente do texto. É um sentimento novo, porque antigamente ou alguém tinha 5 ou 10 ou o que fosse. Isto funciona. Epá, e agora não vou testar mais nada, tenho medo. E é o que faz depois um comediante dar o salto, atuar muito e começar a ter essa coragem. Às vezes um tema que se calhar nem lhe interessa muito, só pelo desafio. E pegando nisso, há algum tema que te pareça um desafio, vou fazer umas piadas à volta deste tema. Não é algo que te preocupe Não, atualmente? eu vou-te explicar. O que me preocupa, não me preocupa muito. Aqui já é um pouco a minha segurança. Foi fácil para mim escrever sobre mim, escrever sobre a minha situação. Foi fácil para mim. Lá está, era aquilo que eu fazia nos textos do Facebook, era brincar comigo. E era isso que tinha boas reações, e foi isso que eu pensei: Isto é fácil para mim, fazer isto é fácil para mim, e é fácil ter boas reações". Portanto, começar a escrever sobre mim é sempre muito fácil. O que é que acontece? Eu tenho receios de, eu não quero ser o comediante sempre de cadeira de rodas que só vai falar sobre ele. E isto pode ser bom, como pode ser mau. Isto é uma pergunta que eu próprio, é uma dúvida que eu próprio coloco. Eu não sei se eu posso manter sempre esta persona, ou se algum dia vão dizer: lá vem ele, sempre que. Lá vem ele. Ok, são piadas, mas é sempre à volta dele. E isto pode acontecer. E eu pensando nisso, eu próprio, como eu escrevo nas redes sociais piadas sobre qualquer coisa que aconteceu, hoje foi o palco do Papa que vai ser 4 milhões, aquilo é fácil para mim. É fácil, quer dizer, eu escrevo ali 3 ou 4 piadas, são muito automáticas, nem olhei para elas, foi só escrever por publicar. Mas é outro desafio que eu quero, que é, quero começar a meter aqui mais qualquer coisa. Mas para isso, eu preciso de sentir que, pá, vamos supor, eu gostava de ter a capacidade de ser, sei lá, um comediante que estava residente num sítio de 15 a 15 dias, ou de, sei lá, uma vez por mês. Vamos supor que fosse, mesmo que fosse uma vez por mês, atuando noutros lados. Eu ia esgotar o meu texto, eu ia esgotar ali o meu texto, falar sobre mim, as pessoas iam me conhecer, e depois de me conhecerem, eu queria passar para a fase seguinte. Eu queria esgotar esta minha pessoa, eu queria me dar a conhecer. Ok, eu sou isto, tive a situação que tive, eu brinco muito comigo, mas quero começar a entrar em palco e falar de. Então, e esta semana aconteceu não sei o quê. Gostava de me desligar desta pessoa, para não ser só a pessoa que está numa cadeira de rodas a fazer piadas sobre ele, ou sobre a deficiência no geral. Que quero dar o outro salto. Isto aqui é engraçado porque, lá está, eu fiz um outro curso, depois a seguir ao do Tiago. Foi-me oferecido um curso onde os formadores eram o Pedro Alves e o Pedro Luzindro. O meu desafio naquele curso foi: ok, é aqui que eu vou desligar esta pessoa e vou experimentar piadas novas. A verdade é que tanto um como o outro disse-me: Sérgio, ok, acho que fazes bem esse desafio, mas se tu tens aí uma coisa boa, epá, usa. Se isso é bom para ti, se as pessoas se estão a rir com isso, usa.
Pá, e a verdade é que eu fiz texto novo para aquele curso. Nós tínhamos que depois fazer ali um texto entre os 7 minutos, mais coisa, menos coisa, entre os 7 e os 10. Pronto, e acabei por escrever um texto, acabei por criar texto novo, só, só à minha volta. Pronto, e correu bem, mas eu próprio quero ter esse desafio. Não sei se é desafio ou se é o à vontade, porque quando eu começar a entrar noutro campo, é porque eu também já estou satisfeito com aquilo que fiz e já não me importo de ir falar de temas da semana ou temas que se passaram. Tipo, ok, eu hoje vou falar sobre isto. Quem estiver aqui para assistir, assistiu. Para a semana, quem vier, já vou falar de outra coisa qualquer que vai acontecer. Gostava. Aí é quando eu me vou sentir que já ultrapassei o patamar de ter começado. Eu ainda hoje, ao final de estar há 2 anos a atuar, ainda sinto que tudo para mim ainda estou no começo, ainda me estou a dar a conhecer. Apesar dos tempos serem outros, dá a ideia que é tudo muito rápido, leva demasiado tempo. Demasiado, leva o tempo que leva. O amadurecimento do comediante em palco leva bastante tempo. Os exemplos que temos lá de fora são carreiras que levam décadas. Décadas só no sentido do comediante chegar àquilo que realmente quer dizer. Há comediantes que alcançam rapidamente a voz e, ok, agora já sei os temas que me dizem qualquer coisa. Mas há outros que levam muito tempo. Se é por causa do público ser muito menos, o nosso público, não é? Ser muito menos do que, por exemplo, os brasileiros, os comediantes brasileiros, aquilo que eu vejo, posso estar aqui enganado, mas aquilo que eu vejo, os comediantes brasileiros estão sempre a publicar os vídeos semanais. Mas lá está, eles estão a falar de coisas da semana, apesar do Brasil ter assunto toda a semana. Portanto, se vier hoje um vídeo daquilo que se passou agora do ataque lá no Brasil, se um comediante hoje for falar sobre aquilo, hoje já não, porque já passou uns dias, mas naquela semana. Pronto, era um vídeo da semana, aquilo pode ir para público, ele não vai esgotar texto, porque não é isso que ele vai pôr no sol dele que vai fazer para o ano. Eles têm essa à vontade, porque lá está, o público também é outro, a dimensão do público deles é outro. Aqui, pelo aquilo que eu vejo, e posso estar enganado, os comediantes em Portugal não estão constantemente a colocar aquilo que eu noto, e até foi um pouco também aquilo que eu tenho feito, comediante que já faz aquela piada há algum tempo, eu vejo pelo menos aqui de algum pessoal que atua aqui em Lisboa, quando já está aquela piada, já está batida, ok, vou pôr este vídeo, porque eventualmente vou fazer esta piada mais uma outra vez, ou já não estou a fazê-la com tanta frequência, já está gasta, portanto o público que tinha que assistir já assistiu, vou colocá-la no vídeo. Por acaso tenho assistido, por acaso passar a estar aqui a ser injusto, o pessoal do É, Norte, é, é, eles publicam muita coisa por acaso. É exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que dava quase para fazer uma sessão e juntar várias pessoas, porque cada pessoa ia adicionar qualquer coisa, e claro, tinham de estar envolvidos comediantes do Norte. Mas quando se falava do comediante do Norte, normalmente tinha uma conotação negativa. Ah, é o gajo da viola, é o gajo do humor mais brejeiro. E há uns tempos para cá, eu acho que está a acontecer algo muito. A palavra, não sei se é justa, mas é aquilo que me acorda à memória. Está a acontecer algo muito mágico lá no Norte. Daqui para a frente eles vão colher os frutos. É claro que é reduzir tudo a um ponto, mas teria de encher isto com notas de rodapé. O ferro, encabeçado pelo Eduardo Marques. A mudança de mentalidade. Começar a pôr coisas cá para fora e os resultados estão à vista. O João Pedro Pereira, o Carlos Contente, o Iggy, o Eduardo Marques. Há muita malta, mesmo muito boa no Porto. Houve aqui um shift de mentalidade. Só que uma parte, até para não ser mal interpretado, até porque o pouco stand-up que assisto, ou é nas redes sociais, portanto, mesmo nos locais, só assisto naqueles onde eu costumo ir. Atenção que eu não estou a dizer que o pessoal aqui em Lisboa está sempre a fazer o mesmo texto e só quando altera texto Não, é que não, está a não. colocá-la na internet. Aquilo que eu vejo dos stories do Instagram é que, por exemplo, há lá pessoal no Norte que está com muita frequência a pôr aquilo que fizeram esta semana. Eu não sei se aquele texto deles, se eles estão a fazê-lo há muito tempo ou não, ou se foi uma coisa esporádica que puseram. A Mas é última aquilo conversa que eu que eu noto. tive aqui com o Eduardo Marques, falámos nisso. Há ali um grupo. Há um grupo duro, é o Vítor Sá, o João Pedro Pereira, o Carlos Contente, o Rui Igui, o próprio Eduardo Marques, que estão a trabalhar muitíssimo. Isso, de alguma forma, parece-me, vendo de fora, que está a contaminar. Vendo a coisa panoramicamente, há uns anos, o que é que sucedia? A nível de trabalho, eu acho que a malta de Lisboa trabalhava mais. E os do Porto, podemos arranjar desculpas, razões, não estavam a fazer coisas, seja coisas para as redes sociais, e acho que agora a balança virou para o lado do pessoal do Porto. Estão com uma mentalidade, não sei se a expressão é elogiosa, se não, mas com uma mentalidade muito brasileira, naquilo que estávamos a dizer, de pôr coisas cá para fora. É tudo com qualidade. Às tantas já se está a criar um documentário à volta do que está a acontecer no Porto, que alberga uma janela de, sei lá, de 5, 10 anos. O que está a acontecer agora no Porto vai ficar para a história do stand-up.
Lá está, não quero fazer comparações, até porque aquilo que vejo também é pouco, mesmo aquilo que tenho assistido a stand-up, os sítios onde eu costumo atuar, e aproveito para ver os outros, os colegas a fazerem a mesma coisa. Em alguns sítios que vou assistir, que consigo ir assistir, e vejo o que é que o pessoal está a fazer. Depois vejo que esse pessoal, por norma, mas é aquilo que eu vejo, eu nem sequer estou sempre a segui-los, mas vejo que me cai muita coisa de pessoal do Norte, vejo muito pessoal a publicar coisas que no Norte. Já está, não sei se eles estão a fazer aquela piada há muito tempo ou não, não sei se vão continuar a fazer aquela piada e o puseram online até para chamar mais pessoal a público, não sei mesmo. Ou se eles estão tão à vontade que já fiz esta piada, vou pô-la aqui, vou divulgá-la porque já não me interessa continuar a fazer. Pronto, não é nada disso, nem consigo ter essa percepção. E referências? Sejam nacionais, sejam internacionais. Fazem-me muito essa pergunta. Sabes que eu gosto de humor no geral. Eu gosto de me rir. Não sei se fica subentendida, se digo mesmo com todas as letras. Referências não têm necessariamente de ser de stand-up. Pensando mais a nível de comédia. Eu tenho 40 anos, o Herman na altura, quando estava na televisão, o meu pai era aquela pessoa que este gajo não tem graça nenhuma. Pai, só via uma televisão em casa. E tu vias o que o teu pai queria ver. Eu via, por exemplo, se fosse para o ar, isto na altura, quando ia para o ar o Raul Solnado, pronto, faz uma roda à volta da televisão para ver as piadas do Raul Solnado. Ou mesmo quando o Nicolau Breiner fazia, havia ali uns programas de sábado, onde o Nicolau Breiner também era também é que era o protagonista. Quando havia aquelas séries, o Nick Dobra, com o Fernando Mendes, esse tipo de coisas era a piada que nós víamos lá em casa. O Herman, por acaso, não era, porque o meu pai era aquela pessoa que dizia: "Descarte, tem piada nenhuma." E pronto, não víamos o Herman. Portanto, o programa do Herman dava. E nós não víamos o Herman. Mais tarde, quando começou a haver duas televisões em casa, já dava para ver o Herman. E então, claro, e o Herman, onde eu comecei a apreciar melhor o Herman foi depois quando foi aquele salto para a SIC. Que eu também acho que, apesar de ele ter todo um historial na RTP, não é? Herman Enciclopédia, tudo isso, tudo o que ficou lá na RTP, a minha parte de ver direto era na SIC, quando ele foi para a SIC. Referências, lá está, a nível nacional, eu sou um apreciador nato do Bruno Nogueira, sou um apreciador do Ricardo Araújo Pereira, dos Gato Fedorento no geral, dos sketch, mas hoje aprecio muito mais. Se tiver que ouvir os quatro, gosto mais da representação do Ricardo até. Ele falava sobre isso, quando eles faziam sketch, eram eles próprios que diziam: "Pá, o Ricardo faz tu isto", porque ele é que era sempre o que tinha jeito para se adaptar a tudo. Olha, eu via o Curto-Circuito, né? Não era um programa de comédia, tinham lá dois apresentadores que faziam palhaçadas. Pronto, eu passava ali a tarde toda, para mim os intervalos eram uma seca, agora vamos passar um videoclipe, para mim é uma seca, porque eu só queria estar a ver aquelas duas pessoas atrás do balcão a fazer piada. Fernando Alvim, que também fez em tempos o Curto-Circuito. Eu já não me recordo, e o que eu vou dizer, às tantas, é uma mescla de várias coisas. Mas eu recordo-me de partes do Bruno Nogueira. Aquilo era humor experimental. Ele, às tantas, Sim. pegava num cão de loiça e passeava-se com a liberdade. É claro que isto é muito à velha do Restelo, mas a liberdade que houve naquele programa fez também muita gente. Acho que houve uma altura que o curto-circuito demorava 3 horas, não era? O Curto-Circuito apanhava ali um bom tempo de fim de tarde. E eles tinham de encher Acabava, aquilo de alguma forma, não é? aquilo acabava para ali às 7, 7:30, ou 6 e tal, 7 horas. Sei que aquilo era assim umas boas 2 horas, 2 horas e tal, 3 horas, sim. Estavas a falar de referências, já está, eu sou da década de 80, sou de 82, e depois comecei a apanhar, e porque o meu pai também via esses filmes, a gente via os filmes todos do Eddie Murphy, a gente via tudo o que era a década de 90, fins de 80, inícios de 90, teve muitos filmes de comédia. Eu fui a geração que começou a apanhar os American Pies, e depois eu fui a geração que começou a apanhar o Scary Movie. Sou mais ou menos a tua idade, tenho menos de 2 anos. Só haver uma televisão e de ser a década dos filmes de comédia. Hoje, para o pessoal mais novo, esta ideia é impensável. Não havia escolha. No meu caso, cinema também era uma coisa um bocado impensável. Estou aqui num sítio que agora atualmente tem, mas naquela altura não havia. Caça-polícia. Caça-polícia, pá, eu também não me lembro dos nomes Epá, originais, mas é o Caça-polícias. Caça-polícias que é o que ele depois chegou aí para Beverly Hills, que era o. Exato. Caça-polícias era o amigo que morria e ele. há vários caça-polícias ou não? Sim, Não é três, isso? três. Foram feitos três e acho que está tudo tratado para se fazer um quarto, mas foram feitos três. Espero não me estar enganado no nome. Seja outro, era motivo de conversa na segunda-feira, porque toda a gente no domingo ou no sábado tinha visto aquele filme porque não havia mais nada para ver. E o mesmo sucedia, por exemplo, com o programa do Herman ou outro qualquer. Por exemplo, tu pegas num ator como o Eddie Murphy e quantos filmes de comédia ele não fez? Por acaso eu não fui ver essa lista, mas eu sou capaz de dizer agora aqui, se calhar uns 10 filmes que ele fez de comédia. E eu ponho-me a pensar, mas ele fez o quê?
2 filmes por ano, só pode, porque eu parece que papei aquilo tudo ali no espaço de 6, 7 anos. Pá, ele fez esses Caça-Polícias que eram 3 filmes, ele fez o 48 Horas, parte um, parte 2. Depois tens aquela coisa do Príncipe. É O nova. Príncipe em Nova Iorque e, Yeah. pá, e agora vai-me faltar mais aquele que é do rico, que ele era pobre, mas depois deram dinheiro, está-me a faltar o nome também. Mas eu ponho-me a pensar, pá, mas estes atores eles faziam o quê? Um filme por ano, se calhar, e depois nós papávamos. Lá está, nós em Portugal já víamos os filmes na televisão passado muitos anos, né? Na altura os filmes passavam para o cinema, depois iam para o VHS, estavam mais não sei quanto tempo obrigatoriamente, e depois só quando os canais tinham dinheiro para pagar os direitos, e neste caso era só a RTP, é que passavam esses filmes. Mas pronto, eu estava a dar o Eddie Murphy, mas vai-me faltar aqui uma data de atores. Mas não conheço aquele clássico de 92 ou 93, um filme qualquer, pá, sei lá, um drama qualquer, e eu assim, epá, não, mas se me quiseres falar de filmes de comédia, posso dizer aqui uns quantos. Não sei se é do teu agrado, mas esse aí, esses dois até revi há pouco tempo, o Aeroplano. Não sei se gostas. Sim, sim. Acho que E envelheceu tiveste, muito e bem. tiveste, Acho que e envelheceu tiveste muito. o onde para a polícia. Sim, sim, sim. Um, Sim, dois sim, e sim. por aí. Nessa altura vibrava com esse filme. Eu acho que delirei a primeira vez que vi o Aeroplano. Aquilo era tão fora daquilo que eu tinha. E ainda hoje é, ainda hoje, se mesmo à nossa luz, ainda hoje o Scary Movie vai beber alguma coisa a esse tipo de filmes. O Scary Movie vai beber, para mim, vai beber Oásis pelos Ares, só que nos filmes de terror. O Oásis pelos Ares foi sátira, não sei se é assim o nome, mas foi a gozar com o Oásis pelos Ares 1 com o Top Gun e o Oásis pelos Ares 2 com o Rambo, salvo erro, com os Rambos todos, mas mais com o Rambo 3. E o Scary Movie apareceu depois mais tarde a gozar com os filmes de terror. Neste caso Epá, era o primeiro foi a gozar com o Gritos, o segundo, salvo erro, foi a gozar com a Mansão. Pronto, e depois lá está, cada filme do Scary Movie tinha uma referência de um filme de terror que tinha sido uma boa estreia num ano e há antes. um filme que é paródia à Guerra das Estrelas, que eu gosto muito, eu não me recordo o nome. Do Aeroplano, sim, desses filmes antigos, e agora deu-me vontade de o rever. É daqueles filmes que envelheceram muito bem. E depois há a tentação de fazer remakes. Foi o que aconteceu Yeah. ao Príncipe em Nova York. Não sei se já Yeah. viste o remake. Vi. Epá, não. Eu tenho um grande medo quando querem pegar naquilo que eu. Lá está, a minha imagem era aquela, era aquilo. E há uns que são muito bons, mas há outros que eu tenho muito medo até quando é anunciado. Aliás, é isso que eu estava a dizer. Os caça-polícias, salvo erro, foram 3. Houve um já um pouco mais tarde, do primeiro, do primeiro e do segundo, do terceiro. Acho que já foi um pouco afastado. E acho que está anunciado que vai haver um quarto. Ai, tenho muito medo. Tenho muito medo porque. Tens Pá, medo não porque sei. sabes que vais ver, não é? Não há outra. Sim, não, isso vou ver. Já o terceiro na altura foi um bocadinho arriscado, mas passou-se. E depois tens outro, isto agora fechando aqui um pouco, não da comédia, mas da geração que fez filmes. O Bad Boys. Bad Boys 1, Bad Boys 2, Bad Boys 3. Ok, fiquem por aqui. Não continuem, que este já foi um bocado E arriscado. além da comédia, eu por acaso recordei-me disso há pouco tempo, já não me recordava disto. Não sei precisar qual foi a janela de tempo, mas durante muito tempo, sobretudo os rapazes, viam filmes de castada. Seja Van Damme, seja Sim, sim, Bruce sim. Lee, seja coisas desse género. Foi um tipo de filmes que foi desaparecendo ou foi-se misturando com outros. Na altura nós víamos ou essas comédias, ou víamos o Chuck Norris, o Stallone ou o Van Damme. Sim, era isso. Nossa cultura era essa, pois era isso. Sim, sim, E depois sim. era ir para a escola fazer uma porcaria qualquer, andarmos todos à mocada. Eu recordo-me ter vibrado com um amigo que tinha. Eu acho que foi a primeira vez que vi os filmes, ou um dos filmes, já não me recordo qual, do Bruce Lee. Eu disse, isto é bué da fixe. Não, Bruce Lee. Isto é bué da fixe. Os filmes E, Karate, os filmes e, Karate tinham sempre assim uns nomes muito, muito estranhos, e o pessoal, yeah, lá está. e, Mal nós sabíamos que mais tarde ia aparecer o Son Goku, que o pessoal voava mesmo, mas os filmes Karate na altura. isso também foi outra loucura, porque eu tinha um amigo que os filmes do Dragon Ball ele arranjava forma de os trazer de França. Eu tenho um amigo também assim. Isto já está bem à frente. Nós, em Portugal, estamos sempre bem atrás em relação. É essa a grande diferença. Hoje na internet, de forma lícita ou ilícita, conseguimos chegar logo às coisas. Havia um desfazamento, já não me recordo. Eu sei que estava a ver vídeos daquela altura do Cell e a gente estava muito para trás ainda. Não fazia sentido, mas eu gostava daquilo na mesma. Tem vantagens e desvantagens. Haver escolhas e não haver escolhas. Porque a impressão que me dá é que temos muita escolha, mas parece que nada fica. Recordas do último filme de comédia que tinhas gostado e que de alguma forma o tragas contigo? Não, porque lá está, este tipo de filmes que estávamos aqui a comentar de comédia,
daquele género, eu não. Pá, eu posso estar muito, e peço desculpa se alguém estiver a dizer, pá, como assim? Tens aqui o não sei quê, tens o não sei o que mais. Não tenho visto nada que se compare àquilo que me tenha Porque, ficado nesta porque há pouco memória. estavas a dizer, estávamos a fazer esta cronologia e depois talvez o último dessa sucessão talvez seja o primeiro da ressaca. Talvez, Ah, talvez. sim, sim, sim. Depois disso, não me recordo assim de um filme mesmo de comédia. Não me Então, recordo por de acaso nenhum. a ressaca sim, entra nesse lote de ter ficado ali qualquer coisa que toda a gente viu e toda a gente gostou. Estavas a falar do American Pie e acho que o American Pie também foi anunciado que vão se reunir. Nesta altura, eu já nem sei quantos filmes é, 7 ou 8, já A perdi a conta. piada, a piada daquilo é que eles conseguiram construir aquilo de maneira, ok, estamos no liceu, estamos na universidade, pronto, e aquilo foi crescendo, foi para o casamento e por aí fora. O último é o reencontro no lar, é isso? Ah, pois isso é que eu já não sei. Já não faltam assim muitas etapas. Eu recordo-me do casamento, não sei se foi o último. A seguir ao casamento houve um que acho que tem mesmo o nome do reencontro. Se Eu, não é o sim, sim. reencontro, é qualquer coisa assim, mas já foi mais tarde, tipo, os casais já não estavam juntos porque havia casais que já se tinham separado e iam se encontrar novamente. Foi assim algo do género. Nós estamos aqui a falar e deve estar a gente a pensar, mas estes gajos não falam deste ou daquele. É uma data de comediantes. O Ben Stiller, não sei o quê, também fez filmes muito bons, tens aí, sei lá. O que me parece é que atualmente os filmes de comédia. Não sei se o mal está apenas no filme, se calhar o mal também. A nossa forma de consumir também Claro. mudou. Eu comecei a Que consumir outros tipos de filme que se calhar na altura não assistia, nem sequer ligava. Eu próprio também comecei a assistir outro tipo de filmes e se calhar o nosso gosto também vai ficando um pouco mais apurado ou não. Mas não há mesmo, mas continuo a achar que não há mesmo comparação de. É isso que estás a dizer, é difícil encontrar um filme recente que a gente possa encaixar naquele tipo de filmes que se fazia na altura. Isso que estavas a dizer do Aeroplano, hoje em dia, alguém com menos 10 anos do que nós não vai acha aquilo muito exagerado demais, não percebe as piadas. Nós na altura sabíamos que aquilo era uma piada, sabíamos que aquilo era exagerado, sabíamos que aquilo era brincadeira e ríamos com aquilo. E tínhamos 10 anos, 11 anos, 12 anos por aí fora. Hoje em dia tu não consegues meter. Lembro de há uns anos eu tenho umas sobrinhas com. Acho que me vou enganar na idade, mas isto tem 20, 21 anos. Tem 20 anos, fizeram agora 20 anos. E eu lembro quando elas eram mais miúdas de tentar meter-lhes qualquer coisa, tipo, à medida que elas iam crescendo. Agora está na altura de ver o Tom Sawyer. O Tom Sawyer não era para elas já, aquilo já não era piada. E depois, à medida que fomos avançando, eu tentava meter os gatos fedorentos. Elas olhavam, já tem piada. E eu assim, mas que raio de geração é esta? isso sucede, por onde me ouve, já vi vários episódios assim, mas depois há aqui um fenómeno pegando nos gato fedorento. Podem dizer, não gosto, ou por vezes nem viram, mas supondo que viram e não gostam. Por exemplo, vão ao TikTok, há alguém a fazer, quando não é plágio, uma readaptação do sketch e assim já gostam. Isto é que é um bocado estranho. Depois alguém vai dizer assim, pá, isto era um sketch, o gato fedorento. Não, não, mas aquele gajo é que fez muito bem, não sei. Não, pá, isto é um sketch, ele está apenas a. Já me tem feito pensar aqui várias coisas, é quando é mesmo a réplica, exato, é um plágio. Como é que tu não gostas do original e gostas de uma cópia? Isso faz-me uma confusão desgraçada. Outra coisa que a mim também me faz um bocado de confusão, isso tudo agora tocaste num assunto que é, não gosto, e se calhar nem viram. Eu não sei, não me vou lembrar agora de nenhum, nem vou estar aqui a puxar por isso. Eu não tenho ninguém que seja de comédia, acho eu, que eu diga assim, não gosto nada dele. Não, a pessoa pode ser, para mim, mais fraca. Mas volta na volta, ele tem uma coisa que eu acho engraçado. E não me custa nada dizer que ela teve piada. Mas há pessoal que sente um pouco. Este gajo não vale nada. Este gajo não tem piada nenhuma. Não, pá, aquela até teve piada. Não teve nada, pá, esse gajo não tem piada nenhuma. Lá está, era o meu pai a ver o Herman. Percebes? Era um pouco isso. Pá, isso custa-me um bocado. Estamos a falar da piada, mas podia ser o contrário também. Este gajo não presta para nada. Não, ele pode, na maioria das coisas, se calhar não ser consensual, que o trabalho dele até é bom. Mas olha, esta piada até teve piada. Um comediante que é alvo desse tipo de comentários, ou as piadas batem a um lado, ou mesmo um comediante, é uma merda. Envolvidos 2, 3 anos, o gajo trabalhou e percebe, caras, o gajo deu um salto, agora é um dos melhores. O juízo na comédia peca por ser subjetivo, mas é o que é, ris ou não ris, mas a longo prazo eu acho que é muito injusto avaliares um comediante. Tu não sabes o que é que ele vai pôr de esforço, seja a escrever, seja a ir a palco, não sabes se ele realmente quer aquilo. E isto muda tudo, para não tornar isto demasiado longo. Cada comediante parte de um sítio diferente. Há comediantes, ou por um jeito natural, ou por ter corrido bem uma sequência de noites, pensa que está num patamar acima. Há quem parta de baixo. Envolvidas umas 100 atuações, aquele que estava lá em baixo, que ninguém dava nada por ele, de repente é o melhor.
E entrar aqui noutro assunto mais complicado é ter logo algum. Quando se vê uma mulher a subir a palco, Yeah. automaticamente há grandes dúvidas. As pessoas nem se apercebem que já puseram o pé atrás. Que já está muito autónomo, já está muito automático. Que é mulheres em palco sofrem muito com isso, que elas têm que trabalhar o dobro para terem uma boa noite. Tens mulheres que a conseguem, que entram e rebentam, e ok, fazendo comparação, não comparando, porque acho que não tem comparação possível, eu senti isso, ainda sinto. Eu quando chego a palco, as pessoas pensam: o que é que aí vem? Isto é para aqui um gajo aqui, falar aqui de superação e TED Talk, qualquer coisa. E depois eu começo logo com 2 ou 3 piadas que as pessoas pensam: ok, não, vamos nos divertir. Este é um dos grandes desafios que as mulheres têm, só porque são mulheres. E nota-se isso, as mulheres sobem a palco e as pessoas sem querer estão ali, uma mulher. Uma noite de 5 homens, vai entrar uma mulher, o que é que esta vem para aqui falar? E depois ela ou agarra logo de início e as pessoas pensam: não, esta até tem graça. É um pouco disso que parte, senão tem um desafio muito mais acrescido do que o homem, só o simples facto de ser mulher. Seria aqui Sim. outro tema à parte, mas a Yeah. dificuldade de alguém chegar a palco e alguém olhar e dizer assim: esta não tem piada, esta pessoa não tem piada. Sem querer, só por ser mulher, as pessoas já partem com um pé atrás, só por ser mulher, porque já não estão à espera de grande coisa. E depois torna-se difícil a pessoa até se rir de uma piada que ela até disse de jeito. Não tenho mesmo aquela pessoa. Posso estar enganado, se calhar até tenho e há alguns comediantes que eu acho assim: "Pá, este gajo não tem piada nenhuma." Mas eu não olho, fica para mim. O que eu penso é: ele não tem piada nenhuma, mas se calhar se ele trabalhasse esta piada até corria bem. Aliás, é a coisa que eu mais gosto, é acabar as noites. Eu quando quero ir ter com um colega que fez uma noite, eu vou ter com ele e digo: olha, aquela piada devias fazer assim. Mas eu não vou depois estar a chateá-lo. Ele depois, se quiser pegar naquilo, pega. Ele vai para casa e se ele quiser, da mesma maneira que também gosto, que venham ter comigo e dizer: pá, sabes aquela piada devias fazer assim. Depois posso pegar nela ou não. Gosto muito que me venham dar essa sugestão, porque é alguém que está do outro lado, ele acha que se calhar a piada funcionava melhor assim, e eu até vou para casa e vou pensar: sim, até tem razão. Por norma, a primeira vez que eu faço a piada como ele disse é quando ele lá está outra vez. Já me aconteceu. Eu fiz piadas onde vieram dizer assim: pá, esta piada devias fazer assim. E eu nunca fiz sempre a mesma piada. E há um dia que ele está comigo, eu acho que eu vou testar a piada como ele disse. Pá, e correu bem. E ele estava lá naquele canto e ele percebeu: olha, o gajo fez hoje a piada como eu disse. Pá, e às vezes corre bem. Gosto muito disso, gosto muito desse tipo de partilha e É um terreno minado. Há pessoas que só ao mínimo reparo, ainda que seja um reparo bem intencionado, podem levar a mal. eu pessoalmente gosto que venham ter comigo. Não acho mal nenhum. Pá, desde que depois não estejam todas as noites a ouvirem-me a fazer a mesma piada e dizer: pá, não, tu tens que fazer, pá, não. Ok, eu aceitei a tua cena, mas acho que não é por aí. Da Sim, mesma maneira que se eu chegar a um colega e diz: olha, sabes aquela piada? Havia experimentar fazer assim. Se ele quiser fazer, faz. Se ele não quiser, sim, lá está, claro. entrando aqui num campo das palavras a utilizar. Eu não vou andar a bater na cabeça dos comediantes como é que eles usam a palavra quando querem fazer uma piada sobre a deficiência ou não. Não vou sequer estar. Mas quando vejo um comediante que diz que falou que é um surdo mudo, pá, eu chego no fim e vou ter que dizer assim: olha, não use surdo mudo porque isso não existe. Diz que é uma pessoa surda. Se ele quiser continuar a dizer que é surdo mudo, eu não vou estar eu não sou professor dele, nem sequer quero estar. Eu fiz a minha parte, que é: olha, até mesmo para evitar que um dia uma pessoa no palco diga assim: não é surdo mudo. Percebes? O termo correto é aquele. Agora, eu vou lá com ele e digo: olha, o surdo mudo não existe, diz só que é uma pessoa surda. E pronto, pá, se ele quiser mudar, muda. Se ele não quiser, eu não vou estar todas as noites atrás dele. Pá, não é surdo mudo, pá, é surdo. Pronto, e quem diz isto diz outras coisas. Não o faço porque, pá, se o comediante acha que a piada entrou bem assim, ele que vai continuar a fazer a piada assim, acho que ele faz muito bem. E pessoal que tenhas visto atuar, Eu ir ver ao vivo, sim, sim. olha, eu vou ver esta semana o Paulo Almeida. Não sei quando é que vais pôr isto no ar, mas pronto, eu vou ver o Paulo Almeida. Fui ver o Sinel. Eu tenho optado por ver. Aí fui ver o Batáguas, porque gostava mesmo. Nunca o tinha visto em palco e fui vê-lo agora neste espetáculo que ele teve. E quero ver se vou ver o Guilherme. O Guilherme. E agora vou cometer o erro que cometemos há bocado. Guilherme Duarte. O Guilherme Duarte. Yeah. Eu ia dizer Guilherme Duarte. Yeah. O Guilherme Duarte. Um, Catarina sim, Pink sim. e a Carolina É Pinto. Carolina Pinto, sim. Só que eu, a parte só há pouco tempo, é como tenho estado a falar mais com elas, é que já atinei. Mas ainda há uma semana eu fazia confusão. Eu vou É, sempre a medo. voltando à pergunta, não tenho assim ninguém assim de especial. Pá, gostei particularmente de ir ver o Batáguas.
porque gosto muito da maneira como ele faz os textos, gostei muito. Aliás, foi um pouco ver o que ele faz no relatório, e nunca terei aqui a ser a julgar, mas depois em palco, a maneira como ele apresenta o texto. Aliás, ele não fez em palco o relatório, mas a maneira como ele diz as coisas, gostei muito desse, gosto muito desse registro. Pá, pronto, gosto muito do Sinel, do Risco, mais do Risco. O Paulo Almeida é a primeira vez que vou ver. Epá, pronto, também não tenho assim muita coisa, porque lá está, só comecei a. Eu vim morar para Lisboa há coisa de 3 anos, e onde eu morava não era fácil eu vir aqui para Lisboa para assistir a espetáculos, e então agora é que eu tenho apanhado, tenho papado aí mais umas quantas coisas que têm surgido. E das vezes que tens atuado, tiveste assim alguma surpresa agradável? Alguém que não conhecias e de repente, epá, este gajo, esta mulher. É claro que isto é sempre ingrato, não é? Porque tu Sim, 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 não. estás a fazer contas de cabeça, deixa lá ver se não deixa Não, ninguém de porque olha, fora. eu cruzei-me com quase toda a gente que só está aqui do circuito, né? Aqui não, mas que só faz o circuito de stand-up. Não é assim, ainda não me cruzei com ninguém. Se calhar vou cometer um erro enorme, mas eu acho que não me cruzei com ninguém que seja assim conhecido. Tive com a Joana, está agora na Antena 3, Joana Gama. Sim, Joana Gama. Joana Gama, sim. Estive com ela uma noite em Sesimbra e gostei muito também. Não a conhecia a fazer stand-up, sabia que ela fazia stand-up. Aliás, tinha visto a apresentação dela no Levanta-te e Ri, mas não a conhecia, mas não tenho assim, que me lembro, não estou a ver assim ninguém. Não estou a rebaixar ninguém, só estou a dizer que não me lembro assim ninguém que eu tivesse olhado e disse, pá, olha, tive uma noite que eu ia estar com o Guilherme Duarte, uma noite que eu fui, já tinha ido atuar aquele espaço tanto fazia no primeiro andar como no resto de chão. Uma das vezes que fizeram no resto de chão, o pessoal lá disse, olha, sei, a gente vai fazer no resto de chão. E eu fui atuar. Passar de 15 dias, eles faziam de 15 em 15 dias, olha, Sérgio, queres cá vir? Ou fui eu que pedi. É ótimo. Quando ele criou aquele grupo de WhatsApp ou do Instagram, ele disse: olha, vamos ter uma surpresa que vai lá estar o Guilherme Duarte. Eu, pá, ótimo. Porque eu ia assistir e ia mostrar. Porque eu sabia que. Eu já tinha mandado uma mensagem. Volta na volta, tenho mandado mensagens para alguns comediantes, tipo, a mostrar-me: olha, faço stand-up. Não é fácil para mim mostrar, não sei o que, não sei o que mais. E na altura eu tinha feito isso. E nessa noite cheguei lá e o dono do espaço tinha decidido que eles afinal iam fazer no primeiro andar. Eu não atuei, nem assisti ao Guilherme, nem atuei. Foi uma noite mesmo de desilusão. E era a primeira vez, dito assim desta maneira, era a primeira vez que eu ia ter a oportunidade de atuar ao pé de alguém que já anda nisto há muito tempo. Não ia valer nada, mas eu ia sentir-me bem. Eu, para mim, naquela noite, tivessem 1000 pessoas naquele sítio, eu só ia pensar, está ali o Guilherme Duarte. Como podia estar outro qualquer, mas naquela noite eu sabia que ia atuar para estar o Guilherme Duarte. Chego lá, depois o Levi, não sei se já Sim, tiveste aqui, sim, já foi liga com lá ele. e disse, foi ele que era, e disse-me, pá, ou seja, tivemos aqui um problema, à última da hora, o dono disse que vamos fazer lá em cima. Pronto, e não dava mesmo para eu ir, e eu vim para casa a pensar, mas esta merda, eu vinha todo satisfeito. Para mim, eu ia atuar para o Guilherme Duarte, não fui atuar para o Guilherme Duarte, foi a minha noite, foi isso assim. E pronto, ainda não calhou, pelo menos que eu saiba, nunca vi assim ninguém refundido no público com quem eu me tivesse cruzado, assim de renome. Então, damos a conversa por terminada. Se quiseres dar Está algum feito. nome que pode ficar na conversa ou pode ser posterior à gravação, assim Epá, um próximo nome para conversar, seja comediante. eu vou se calhar isso nos teus e vejo que tu fazes sempre esse desafio, mas já tiveste aqui um bom leque de pessoal. Epá, eu não sei o que é que já me escapou ou não, porque, vou ser sincero, ainda não vi todas. O que Já pode tiveste. acontecer é tu dares o nome e eu já nem me lembrar quando Mas é acontecer assim, isso. eu agora posso me lembrar só de nomes com quem eu tive. Tu já tiveste certeza, já tiveste o Hugo, o Shepensmel, eu digo mal o nome dele. Ainda não saiu, já estive com ele, sim. Essa aí Pronto. não tinhas como saber. Não, estava-te a dizer o nome dele. O Hugo foi uma das primeiras pessoas que me viu a fazer stand-up e na altura era das pessoas que estava sempre, deu-me sempre muita força e foi das pessoas que me disse: pá, o teu texto está muito bem construído. Eu sabia que tinha construído o texto, mas sem querer acabei por fazer, pôr as coisas de ordem do texto. E o Hugo, na altura, depois deixei de andar com ele, ou de me cruzar com ele, porque ele depois começou a fazer mais noites em inglês. O inglês para mim é um bocadinho às vezes é camarinha, e então não é uma forte, não tenho cruzado com ele. Mas eu pronto ia dizer o nome dele, mas se já tiveste, pá, não sei, sei lá, não te vou. Se lembrares de algum, dás-me Ah, depois bem. fora da gravação. Olha, podes entrevistar os Papo Seco. Olha, sim, ainda nunca tive duas pessoas em simultâneo. Será uma coisa a pensar durante este ano. Por acaso já houve aqui um repto em relação a outras pessoas. Já ouvi alguns, sobretudo quando vão comediantes. Foste lá tu e aquilo apareceu num feed, vi, do Álvaro Cláudio,
que já falei com ele aqui, o João Cruz, se a memória não me falha. Há 2 semanas, e por acaso eu até era para te dizer que era para ver se vamos ver se isto não vai bater tudo, mas assim, mas as conversas são sempre diferentes e falamos sempre coisas, apesar do tema base ser sempre o mesmo, que é a parte do humor, mas a conversa é sempre diferente. E ainda bem que viste que assim deu para. Sim. Por deu para exemplo, se eu não tivesse ouvido, podia ter batido no tema do tabu, que foi bem explorado. Olha, ali também foi a conversa, começou e foi correndo, não preparámos guião nenhum. Tal e qual como aqui, fomos falando. Se ouvirem esta conversa e estiverem interessados na participação do Sérgio no programa Tabu, ouçam o podcast Postas de Pescada. Posta pescada. Ficarão elucidados. Então assinei, isto agora parece eu que trabalho para a SIC, ou então assinei a plataforma da Opto para verem os episódios que estão lá todos. Porque acho que só está disponível lá no Opto. Pelo que eu soube, depois eles ainda repetiram umas quantas vezes. Durante algum tempo os episódios estiveram livre, mas acho que estão outra vez fechados na Opto. E agora, como está a segunda temporada, que é os episódios que foram gravados, entretanto, continua fechado o programa para ser explorado pelo canal e depois para ser explorado pela própria plataforma.